Muita paz para todos. Teremos hoje a oportunidade de conversar sobre Allan Kardec, o codificador de nossa doutrina. Tentar compreender a formação do homem, tentar compreender o seu papel na construção doutrinária, as dificuldades, as lutas, e assim conseguirmos perceber a grandeza de seus méritos. Allan Kardec nasce no dia 3 de outubro de 1804. Não por acaso em 1804. Ele não poderia ter nascido antes. Ele não poderia ter nascido sob a égide do velho regime na França. Ele precisava ter nascido após a Revolução Francesa. E por quê? Porque no velho regime não havia liberdade de pensamento. Não havia espaço para livre especulação, muito especialmente no campo religioso, em razão dos fortes laços então existentes entre o Estado e a religião oficial, o catolicismo. Não havia espaço para o surgimento da doutrina espírita. Então ele vem após a Revolução, quando os ares da liberdade do pensar encontram lugar na França. Mas vem também depois do período mais efervescente da Revolução, depois da época chamada de Terror, comandada por Robespierre, onde o nome já diz tudo: morria-se por nada, matava-se por nada, era o caos instalado. Não, ele vem em 1804, Napoleão já está no poder, a França já está pacificada e se reorganizando. Ele vem no momento certo, no momento certo. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Duhamel. O pai, um advogado, um magistrado, filho de magistrado, neto de magistrado, assim como a família da mãe, todas de magistrados. E eles tiveram um importante papel na vida de Kardec. Muito importante, embora não se deem a eles o devido valor. Nós vivíamos naquela época um período em que os filhos não tinham a autonomia da vontade que tem hoje. O filho não era senhor da sua vida. O filho obedecia aos seus pais, a ponto dos pais escolherem, inclusive, com quem os filhos casariam. Pois bem, nada mais natural, nas circunstâncias, que os pais de Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, o seu verdadeiro nome, impusessem a ele a magistratura como destino. A magistratura como destino. Assim eram os seus antepassados todos. Assim talvez a natureza da época o exigisse. Mas os pais de Kardec compreenderam a escolha dele quando ele optou por se tornar um educador. Um educador. E é graças a essa opção dele como educador que ele vai se apetrechar para bem construir a nossa doutrina. Talvez muito mais dificuldades ele tivesse caso tivesse seguido o caminho da magistratura ou da advocacia, mas os pais souberam respeitar a vocação de Kardec, como aliás nos pedem os espíritos no livro dos Espíritos, na pergunta, salvo engano, 928, deixe-me confirmar aqui. Exatamente, na pergunta 928, quando a espiritualidade urge aos pais respeitarem a vocação dos filhos. E dizem assim: muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade. Então, os pais de Kardec, superando os impositivos da época, souberam respeitar a vocação dele. E devemos ser gratos, portanto, aos pais de Allan Kardec. Kardec faz seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal.
E depois nós vemos novamente como não há acasos. A família o coloca para estudar numa cidade suíça chamada Yverdon, aos cuidados de um educador revolucionário para a época, alguém que estava mudando a visão da educação da época, João Henrique Pestalozzi. Embora Pestalozzi fosse italiano, a sua família toda era de descendência alemã, e por conta disso ele era protestante. O avô dele era pastor protestante. Mas Pestalozzi era um homem diferenciado. Ele tinha uma visão muito avançada para os padrões da época no campo da educação, no campo da espiritualidade. E isso vai impactar tremendamente Allan Kardec. Tremendamente. E vai começar, aí vai delinear o caráter de Allan Kardec e apetrechá-los dos instrumentos básicos do qual ele fará uso quando da codificação de nossa doutrina. Pestalozzi, numa época em que a educação era um ato de arbítrio, um impositivo da autoridade do professor sobre o estudante, ele põe tudo de pernas para o ar. Quando ele constrói um modelo pedagógico baseado não na autoridade de quem ensina, mas na observação dos fatos, da experiência e da analogia como os instrumentos aptos a nos trazerem o conhecimento. Então, para Pestalozzi, havia a necessidade de substituir o verbalismo e o ensino livresco pela observação, pela experiência, pelas representações gráficas. Veja como ele incentivava a experiência, a experimentação, a observação. Tudo isso vai ser muito utilizado por Kardec na formação da doutrina espírita. Observar os fatos, experimentar. Né? Então, tudo isso é fruto da construção dele como ser humano à luz da metodologia de Pestalozzi, que cultivava esse espírito da observação, que tinha a ideia de proceder do conhecido para o desconhecido. Isso é tão claro no Livro dos Espíritos. A forma como Allan Kardec dispõe as perguntas e as respostas, seguindo o método de Pestalozzi, do conhecido para o desconhecido. O que é Deus? A primeira pergunta. E depois ele começa, porque o conceito de Deus é algo muito natural e presente na vida de todo mundo, e a partir daí ele vai buscando informações, orientações sobre aspectos desconhecidos da criação. Pestalozzi propugnava evitar toda atitude mecânica, dogmática, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo. Como Kardec dava especial atenção à razão, como Kardec evitava o argumento de autoridade. Tudo isso é fruto dessa metodologia de ensino pestalozziano. Então esse homem foi muito importante na construção, na formação do homem Kardec. Muito importante porque colocou os tijolos necessários para que ele estivesse apto a ser instrumento dos espíritos, um dócil instrumento dos espíritos na construção do nosso Pentateuco, da obra máxima de nossa doutrina, os 5 livros de Kardec, fundamentos da nossa doutrina. E Kardec era um homem culto, era um homem estudioso, falava alemão, falava inglês, falava italiano, falava espanhol, falava holandês. Ele era um homem estudioso, era um homem que gostava do conhecimento. Ele casou com Amélie Baudet, um pouquinho mais velha que ele, e que foi outra pessoa
fundamental na vida de Kardec. Falamos já de algumas pessoas fundamentais, os pais, Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne do Ramel e Pestalozzi. E vamos chegar aqui em Amélie Boudet, a esposa. A vida de Kardec, veremos, não foi fácil. Não foi fácil antes do Espiritismo e não foi fácil durante o Espiritismo. E ele precisava de uma âncora, alguém que lhe ajudasse nessa caminhada. E esse alguém foi Amélie Boudet. Amélie Boudet, inclusive, depois da desencarnação de Kardec, muito contribuiu para a preservação da sua memória, do seu nome, porque Kardec, mesmo depois de desencarnado, foi alvo de muitas perseguições. Então, essa é uma mulher grandiosa na formação do Espiritismo. Um outro aspecto relevante da contribuição de Pestalozzi no caráter de Kardec, que me ia fugindo, é no aspecto religioso. Kardec nasceu católico, como a população francesa quase toda era naquela época católica. E Kardec foi estudar com Pestalozzi, que era protestante. Num cantão da Suíça, protestante, em Verdun, protestante. Essa experiência de Kardec permitiu a ele desenvolver uma tolerância religiosa incomum na sua época. Incomum na sua época. Católicos e protestantes viam-se como inimigos. Não sem razão, foram muitas as guerras travadas na Europa entre católicos e protestantes, as guerras religiosas. Pois bem, ele, católico, vai estudar com um protestante numa região protestante da Suíça. Mas Pestalozzi era um protestante diferenciado para o padrão do protestantismo de sua época. Por quê? Porque ele tinha um conceito muito elevado de espiritualidade. Ele era quase um herege, porque ele cria em Deus, ele era neto de pastor, ele tentou ser pastor, ele desistiu de ser pastor quando ele foi fazer uma pregação e foi uma péssima pregação, ele viu que não tinha vocação religiosa, mas ele iria ser pastor, ele era um protestante. Mas, eu ia dizendo, ele era quase um herege, porque ele desenvolveu ao longo do tempo concepções religiosas muito próprias. Ele acreditava em Deus, mas ele via Jesus Cristo, por exemplo, como homem, o maior dos homens, mas um homem, e não Deus com Deus. E ele fez afirmações no campo da espiritualidade muito importantes e que demonstram o caráter dele e demonstram aspectos de sua pedagogia que ele pouco a pouco incutiu em Allan Kardec. Então eu gostaria de ler aqui algumas passagens dos escritos dele. Ele diz aqui: não tomo parte em quaisquer discussões dos homens sobre suas opiniões. Isso acerca da ideia de Deus. O que foi posto em nossa alma são os princípios que tornam os homens mais honestos e piedosos, mais leais e retos. São os meios de fazer entrar o amor de Deus e do próximo em seu coração, e a felicidade e prosperidade no lar. Religiosidade e amor são o alfa e o ômega da formação elementar adequada para o gênero humano. E ele diz mais adiante: o Deus do meu cérebro é uma quimera, o Deus do meu coração é uma realidade. Vejam como isso está muito próximo do que a doutrina espírita vem nos ensinar. O Deus do meu cérebro, o Deus da construção dos teólogos, isso é uma quimera. O Deus do meu coração, o Deus do amor, o Deus da caridade, esse sim é uma realidade. Então é nesse ambiente que Kardec vai desenvolver ele também a sua religiosidade. Não é? Um católico num ambiente protestante, mas guiado por um professor, por um mentor que tem uma espiritualidade diferenciada de seus contemporâneos. Poderíamos nós pensar
que diante da grande missão que o aguardava, Kardec teria tido uma vida fácil, uma vida sem problemas, sem dificuldades. Foi o contrário. Foi exatamente o contrário. Kardec vem de uma família razoavelmente bem posta. Amélie Baudet era filha única e recebeu uma boa herança. Mas nem por isso a vida de Kardec foi uma vida sem dificuldades. Ele, depois de terminar seus estudos, de optar pela pedagogia, pela educação, ele fundou em sociedade com um tio um instituto técnico, uma escola, né? E que foi de muito sucesso durante algum tempo. Mas o tio dele era um sujeito dado a jogo de azar, apostas, e perdeu tudo. E aí eles tiveram que fechar o instituto técnico e tiveram que liquidá-lo e pagar as dívidas, né? E mais adiante, então, Kardec põe seus recursos num estabelecimento comercial com um amigo, mas esse estabelecimento comercial não dá certo e vem a falir. Então, Kardec não teve uma vida fácil. Às vezes a gente fica imaginando isso. Eu vou ser um bom cristão, eu vou ser espírita, eu vou aplicar passe, eu vou trabalhar na casa e Deus vai me recompensar. E a gente muitas vezes imagina essa recompensa de Deus do ponto de vista material. Facilidades do mundo material, né? Aliás, se a gente liga a televisão e vê certos programas religiosos por aí, é isso mesmo que a gente vai encontrar as pessoas dizendo: depois que eu vim para cá, minha vida ficou uma maravilha, eu agora moro numa casa com um primeiro andar, com piscina, carro zero na garagem, né? As pessoas imaginam que estão fazendo mercância com Deus. Então eu vou procurar louvar Deus, eu vou procurar seguir Deus, eu vou procurar cumprir minhas obrigações religiosas e em troca Deus vai me dar facilidades na vida material. A vida de Kardec é uma vida de que não é assim que a banda toca. Foi uma vida de dificuldades do ponto de vista material. E aí ele teve que passar a trabalhar todas as noites como contador de algumas empresas, porque ele também fez contabilidade. Ele começou a lecionar e a escrever livros. E suas obras de pedagogia e gramática fizeram muito sucesso, porque ele era muito preparado, ele era muito estudioso. Fizeram sucesso, foram adotados pela Universidade da França. Aí sim, a partir desse momento, que ele passa a ser conhecido, Hippolyte Léon Denis Arribail, a ser conhecido, a ter os seus livros adotados nas universidades, ele começa aí sim a ter uma receita certa e ele passa a ter não uma vida de facilidades, mas uma vida onde ele vai ter maior equilíbrio financeiro. Observe, mas tudo isso fruto de sua luta. E nada caiu do céu, foi tudo conquista pessoal dele na construção do seu equilíbrio financeiro. Mas vejam então que a gente tem algumas coisas aqui postas bem interessantes. A formação dele do ponto de vista religioso, da tolerância religiosa, e o conceito dele de conhecimento através da observação e da experimentação. Observação e experimentação. Além do que a formação dele como educador. Alguém que se prepara para transmitir conhecimento, né? Então vocês vejam como nada é por acaso, as coisas são pensadas, são planejadas previamente, né? E ele vem então se apetrechar para bem cumprir a sua missão de ser o instrumento pelo qual a terceira revelação vem ao mundo. E como Kardec começa a despertar para a realidade dos espíritos. Essa é uma questão interessante. Ele estudava o magnetismo. O magnetismo estava em voga na época, né? Mesmer, Franz Anton Mesmer, lá na Europa, no século anterior, no século XVIII, havia desenvolvido muitas ideias do magnetismo, e isso era uma coisa que estava muito na moda na Europa.
Kardec, que era um curioso, um cientista, ele se dedicava ao estudo disso. E ele tinha um companheiro de estudos, o senhor Fortier. É através do senhor Fortier que em 1854 Kardec começa a ouvir falar em mesas girantes. Mesas que se movimentavam. Até aí, para ele, não era nada demais. Ele imaginava que talvez isso fosse fruto da eletricidade, de alguma forma de magnetismo. Mas o senhor Fortier dizia que essas mesas falavam, se comunicavam. E aí Kardec, com esse espírito dele, cientista, ele achou muito difícil que mesas pudessem falar. E aí a gente tem algumas lições que nós extraímos de obras póstumas, onde ele conta esse momento de primeiro contato com o Espiritismo. E então ele diz lá, depois que Fortier disse a ele que as mesas não só giravam, mas também falavam, ele replica: quanto a isso, é outra coisa. Eu crerei quando vir, e quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até que isso se dê, dê-me permissão de não enxergar nisso senão uma fábula para provocar o sono. Então a primeira reação de Kardec foi a de ceticismo. Mas os amigos deles estavam todos envolvidos nessas experiências. Então, finalmente, em 1855, ele passa a frequentar a casa do senhor Baudin. E aí ele começa a perceber, pela experiência, como ele aprendeu lá com Pestalozzi, pela experiência de que havia algo realmente relevante por trás daquelas mesas girantes, daquelas mesas que se movimentavam, não é? E aí ele nos fala também sobre essas experiências na casa do senhor Baudin e desse despertar para algo mais relevante nesses acontecimentos. Ele diz aí: foi aí que iniciei os meus estudos sérios em Espiritismo, menos ainda devido à revelação do que pelas observações, está vendo? Pela observação, é o traço de Pestalozzi. Menos pela revelação, pelo que os espíritos diziam através da mesa, e mais pela observação pessoal dele. Sujeitei essa nova ciência, como fazia tudo, ao método da experimentação. Outro aspecto do ensino de Pestalozzi. Tudo ser submetido à experimentação. E ele diz: apliquei um método experimental àquilo que eu via. Jamais formulei teorias preconcebidas. Observava acuradamente, comparava, tirava consequências, procurava pelos efeitos atingir as causas através da dedução para encadear lógico dos fatos, não aceitando como válida uma explicação, a não ser quando ela possa resolver as dificuldades da questão. Procedi assim em meus trabalhos anteriores, desde os meus 15 e 16 anos. Aprendi desde o início a gravidade da exploração que ia realizar. Percebi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão discutido do passado e do futuro, a solução que em toda a minha vida andara procurando. Em uma palavra, era uma total reviravolta nas ideias e nas crenças. Necessário, pois, era agir circunspecta e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não permitir que as paixões me arrastassem. Percebem como nós devemos ser gratos a Pestalozzi por Kardec ter sido quem ele foi. Agora sim, envolvido Kardec com a fenomenologia mediúnica e verificando que de fato havia algo de sério por trás naqueles fenômenos, ele recebe dos senhores Carlotti, Talandier, Tiedemann, Sardou e Didier
um conjunto de 50 cadernos com comunicações espirituais de 5 anos. Esses senhores já há 5 anos estavam estudando o fenômeno mediúnico e reunia isso em cadernos, as comunicações, mas tudo desordenadamente. Então você recebia uma comunicação através da mesinha, como era difícil receber comunicação através da mesinha, não é? Era pelas pancadinhas que a verdinha dava com os pés no chão que você ia formando as letrinhas. Uma pancada é um A, 2 pancadas é um B, 3 pancadas é um C, e assim eles iam formando as palavras, as frases. Pois bem, são 50 cadernos. Kardec recebe esses cadernos. E esses cadernos representam a semente inicial do Livro dos Espíritos. É do estudo desses cadernos que Kardec vai preparar o Livro dos Espíritos. Mas ele não tinha a exata percepção de que ele estava construindo uma doutrina. Ele estava estudando. Ele não tinha percepção disso. Ele diz isso muito claramente em Obras Póstumas. Ele diz assim: até então, as sessões realizadas na casa do seu Baldin não tinham nenhum fim certo. Propus-me aí a encontrar a solução dos problemas que me despertavam interesse sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo visível. Da natureza do mundo invisível. E as sessões com uma série de perguntas preparadas e metodicamente dispostas. Olha o pedagogo aí. Elas eram respondidas com precisão, profundeza e de maneira lógica. A partir de então, as reuniões assumiram feição muito diversa e em meio aos assistentes achavam-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Então, observe, de início, o que ele queria era satisfazer, não digo a curiosidade, mas a sede de conhecimento que ele tinha. É por isso que ele diz: encontrar a solução dos problemas que me despertavam interesse do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Kardec não sabia que estava sendo instrumento da construção de uma doutrina religiosa. Ele não tinha ideia disso. A própria espiritualidade previu para Kardec momentos difíceis. Nunca se prometeu para ele facilidades. Nunca, hora nenhuma. Ele o diz, ainda em Obras Póstumas. Vejam o que ele escreveu. Esta nota escrevo-a no 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio após ter-me sido dada esta comunicação. Ele se refere a uma comunicação do Espírito de Verdade dizendo da missão dele. Aí sim fora revelado para ele a missão. E verifico ter ela se realizado em todos os pontos, porque passei todas as vicissitudes que nela me foram profetizadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da calúnia, da injúria, da inveja, do ciúme. Contra mim têm se publicado os infames libelos. Minhas melhores instruções foram deturpadas. Tenho sido traído por aqueles em quem mais depositava confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris fez-se um foco de intrigas, tramadas por aqueles que se diziam a meu favor, os quais, em minha presença amáveis, na ausência, me destratavam. Afirmaram que os que seguiam meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava com o espiritismo. Não sei mais o que é repouso. Mais uma vez desfaleci. Devido ao excesso de trabalho, minha saúde se alterou e comprometi a minha existência. Não foi fácil. A gente vê agora a obra feita
A gente pega os livros nas prateleiras e começa a folhear, a ler e vê aquela coisa maravilhosa. A gente não imagina a luta, a dor, o sofrimento pelo qual passou Allan Kardec para construir essa obra. Veja, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o centro espírita que ele fundou, ele diz assim que, vou repetir, porque a Sociedade de Paris fez-se um foco de intrigas, tramadas por aqueles a quem prestei, por aqueles que se diziam a meu favor, os quais na minha presença eram amáveis e na minha ausência me destratavam. Seguindo aquela lógica de Ariano Suassuna, de que mal a gente fala pelas costas, não é? Então, foi isso que Kardec encontrou. Vejam que luta, não é? Então, ele teve dificuldades no campo material, de ordem financeira, ele teve dificuldades de ordem pessoal, sendo agredido, não é? Moralmente agredido, como ele diz nessa passagem. E diz mais, que isso chegou a desgastá-lo fisicamente, ou seja, ele sentia que ele tinha perdido forças. Esse escrito foi em 1867, ele vai desencarnar em 31 de março de 1869, 2 anos depois, mas ele já se sentia enfraquecido, não é? Pelo desgaste dessa luta que ele teve que travar, muitas vezes com pessoas que ele imaginavam que eram seus amigos. Então desencarnou no dia 31 de março de 1869, aos 65 anos, em Paris, vitimados por um aneurisma. E nem assim a memória dele descansou em paz. No discurso feito aos pés do túmulo de Kardec, Camille Flammarion escreve sobre Kardec: provocou rivalidades. Veja, o homem está sendo enterrado. Camille Flammarion, em nome da Sociedade Parisiense, o Centro Espírita de Kardec, vai fazer um discurso. E lá para as tantas, dizendo de Kardec, provocou rivalidades. Fez escolhas de caráter um tanto pessoal e deixou como que divisão entre espiritualistas e espíritas. Um discurso de despedida desse, eu acho que ninguém quer para si. Para vocês verem como foi difícil a vida de Kardec enquanto encarnado, não é? No discurso de despedida, aos pés do túmulo, enquanto o féretro era baixado na cova, ele tem que ouvir isso. Provocou rivalidades, fez escolhas de caráter um tanto pessoal e deixou como que divisão entre espiritualistas e espíritas. Meus amigos, eu tenho certeza que eu e muitos de nós teríamos abandonado essa obra pelo meio. O camarada está gastando da sua saúde, do seu bem-estar, para ouvir certos tipos de coisa. É como quem para assim e diz: ó, amigão, estou perdendo meu tempo, vocês não querem não? Então fiquem para lá que eu vou estudar para mim, né? Mas é por isso que não fomos nós os escolhidos para sermos o missionário da terceira revelação, foi Kardec, né? Porque ele agiu diferente. Ele agiu diferente. Ele suportou as dores, ele suportou as agressões, ele suportou as ofensas, ele suportou todas as ingratidões que lhe lançaram, até na hora de baixar ao túmulo. Vimos a formação de Kardec e como essa formação foi indispensável para que ele pudesse construir a doutrina espírita, a despeito de todas as adversidades, construir uma doutrina tolerante do ponto de vista religioso, uma doutrina que não se apresenta como exclusivista, não é? Em hora nenhuma o Espiritismo diz: fora do Espiritismo não há salvação. Não, o Espiritismo tem exata compreensão do seu papel de levar iluminação aos homens, mas não deixa de reconhecer que essa mesma iluminação pode ser obtida por outros caminhos, porque quem tem religião não é Deus. Quem tem religião são
os homens. Deus é o Senhor das religiões. Kardec se preparou para esse espírito crítico, para buscar na experimentação a comprovação de tudo aquilo que lhe era dito. Não criais em todos os espíritos, mas examinai se os espíritos são de Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Não acreditava porque os espíritos diziam, acreditava porque ele experimentava e comprovava aquilo que os espíritos diziam. Isso é lição para a gente, da forma como a gente deve compreender a doutrina espírita, uma doutrina que é racional, que é capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, tudo isso foi fruto dessa formação humana que ele teve. E é por isso que ele constrói a doutrina da forma como ele constrói. E é por isso que ele é capaz de suportar todas as agressões. E aqui é um ponto interessante. Pestalozzi, o mentor dele, também suportou inúmeras agressões, inúmeras. Morreu de desgosto, perseguido e caluniado pelos seus mais íntimos amigos de sua escola, assim como Kardec na Sociedade Parisiense. Há um paralelo muito grande na vida desses dois homens. Pois bem, e qual é o caráter da doutrina construída por Kardec? O primeiro é que ela não é personificada. Não é. Kardec é o codificador, mas ele não é o revelador. Não é. Quem são os reveladores? Os espíritos. A falange do espírito de verdade. Uma falange é um grupo de espíritos. O espírito de verdade é o espírito que comandava esse grupo de espíritos. A falange do espírito de verdade. Esses são os reveladores. Mas o fato dela não ser personificada não diminui o papel de Kardec. Eu acabei de falar. Se fôssemos um de nós, talvez tenhamos jogado tudo para cima. É aí que a gente vê o papel, a grandeza do papel de Kardec. É por isso que ele foi tão preparado durante a sua existência carnal para esse momento. E o fato de não ser uma doutrina personificada não diminui em nada a importância do papel de Kardec. Devemos ser muito gratos a Allan Kardec. Ele foi indispensável à codificação. A doutrina espírita ela é progressiva. Hermínio Miranda diz isso numa frase brilhante. Ele diz na introdução a Diálogo com as Sombras, um livro que todo mundo tem que ler. O Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec. Começa com ele. É isso mesmo. O Espiritismo é uma doutrina progressiva. A gente vai encontrar, por exemplo, onde na codificação a gente ouve falar de colônias espirituais. Em nenhuma parte. Mas a doutrina é progressiva. Vem André Luiz e nos apresenta nosso lar. E o conceito de colônias espirituais nos é revelado por inúmeros espíritos. E ele, então, encontra espaço dentro do corpo doutrinário. Então a doutrina espírita começa com Kardec, ela não termina com ele, ela evolui, mas aqui a gente não pode cair num erro, como se a doutrina espírita fosse um saco de gato que qualquer novidade tem lugar nele. Não é isso. Ele é um corpo doutrinário. A evolução se dá com base nos postulados básicos que foram apresentados, que foram lançados, que nós encontramos na codificação. A evolução não se dá ao largo da codificação. A evolução se dá à luz dos postulados da codificação. Então tenhamos cuidado. Saibamos compreender o caráter progressivo da doutrina espírita. E o próprio Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1867, ele escreve: o espiritismo caminhando com o progresso não será jamais transbordado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está no erro sobre um ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Esse é o caráter progressivo
da doutrina. A gente tem que estar aberto, inclusive, à possibilidade de termos erros. Ainda não encontramos. Desde 1857 não encontramos erros, mas devemos estar abertos à possibilidade. Devemos agir como Kardec, estarmos sempre prontos ao conhecimento novo e, através da observação e da experimentação, testarmos esse conhecimento. Ainda na Revista Espírita de agosto de 1861, Kardec transcreve uma mensagem do espírito Erasto, que vai na mesma pisada, perdoe, e que diz: mais vale repetir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria. Né? Então, esse caráter progressivo tem que ser cauteloso, como coloca Erasto aqui. É preferível repudiar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Por quê? Porque se a verdade for verdade, ela volta. Mas o dano de uma mentira, às vezes, é incontornável. É por isso que eu já disse e repito, espiritismo não é um saco de gato que comporta tudo que é novidade. Não é. O novo vem, mas vem balizado pelos postulados doutrinários. Então, nós espíritas temos que conhecer a codificação. É impressionante. Você vê, às vezes, pessoas que frequentam o centro há anos, aí você pergunta: você já leu o Livro dos Médiuns? Não leu. Você já vai ver a Gênesis? Não leu. Já leu o Céu e o Inferno? Não leu. Mas, meu amigo, como é que você está entendendo os outros livros que você lê se lhe falta a base? A gente tem que conhecer a base doutrinária que está na codificação de Kardec. Né? Pois bem, além de não personificada e progressiva, a doutrina espírita não deixa de ser uma revelação divina. Ela é uma doutrina revelada na origem e iniciativa dos espíritos. Não foi Kardec que começou lá trabalhando e desenvolveu a doutrina. Foram os espíritos que trouxeram para ele. Dele foi o trabalho de pegar aqueles 50 cadernos e perceber que havia ali uma doutrina. Dele foi o trabalho de, percebendo que havia uma doutrina, ele conseguir desenvolver com muita perspicácia os aspectos importantes. Mas o trabalho foi dele. Há uma passagem que ele relata em Obras Póstumas muito interessante. Ele fala que ele estava trabalhando no Livro dos Espíritos quando ouviu umas pancadas. E aí ele, depois de uma sessão mediúnica, procura saber dos espíritos o que eram aquelas pancadas. E o espírito de verdade se comunica e diz: era eu. Aí, mas por quê? Porque havia um erro no que você estava escrevendo. Aí Kardec: um erro? Mas eu já fiz. Mas o erro continua. Olhe da linha 3 a 30 que você vai encontrar o erro. Veja que esse espírito de verdade era meio cri-cri. Ele não disse a Kardec qual era o erro, ele não disse nem onde estava. Ele disse: leia da 3 a 30 e você vai encontrar o erro. Percebem como isso mostra a importância do papel de Kardec? O espírito de verdade disse para ele: olha, uma vez, Kardec estava preparando a doutrina dos espíritos, a terceira revelação. O espírito de verdade chega para ele e diz: uma vez por mês, por 15 minutos, eu estaria à sua disposição. É como quem diz: no restante do mês, com exceção desses 15 minutos, você é que vai fazer o trabalho. Eu só estou aqui para lhe ajudar 15 minutos uma vez por mês. Lógico, ajudar do ponto de vista, vamos dizer, mais direto, né? Porque o trabalho de Kardec estava todo sendo secundado pela falange do espírito de verdade. Ele não estava abandonado hora nenhuma, mas era suor dele. E quando ele pensava que ia ter moleza, o espírito de verdade dizia: leia da 3 a 30 e localize, você vai achar o erro. Vejam a importância desse homem. Se fosse, volto a dizer, me perdoe vocês, mas eu acho que se fosse um de nós, a gente era corrido desse trabalheiro. Pois bem, é uma revelação divina na origem e na iniciativa dos espíritos, mas é também uma revelação científica na sua elaboração como fruto do trabalho humano, papel de Kardec, da observação e da experimentação. É uma revelação divina
mas é uma revelação científica. Enquanto a revelação divina foi trabalho dos espíritos, enquanto a revelação científica foi suor e lágrimas de Kardec. E vejam aí como foi importante a senhora Baudet, Amélie Baudet, esposa dele, diante de tudo que esse homem sofreu, de todas as perseguições que ele sofreu, de todas as agressões que ele sofreu, de todas as ingratidões que ele sofreu, se ele não tivesse essa mulher ao lado dele, ele teria fraquejado. Será? Acho que não, mas talvez. Então Jesus precisou do Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Kardec precisou de Amélie Baudet para ajudá-lo a carregar a cruz da construção dessa doutrina. Essa é uma outra mulher. Assim como o pai de Kardec, Amélie Baudet é alguém que a gente, Amélie Baudet é alguém que a gente deve ter muita gratidão, porque foi muito importante no surgimento de nossa sagrada doutrina. E para concluirmos, foi Kardec o fundador do Espiritismo? Não sou eu que vou responder isso, não. Não vou entrar nessa bola dividida, não. Eu vou ler o que Emmanuel escreveu em Doutrina de Luz. Ele diz aqui: ninguém poderá afirmar que Kardec fosse o autor do Espiritismo. Este é de todos os tempos e situações da humanidade. Entretanto, ele é o missionário da renovação cristã, o que não é pouco. O que não é pouco. Seria Kardec infalível? Eu acho que não. A gente acabou de ver. Ele tinha errado. O Espírito de verdade foi lá avisar ele. Lê aí, da linha 3 a 30, procura que por aí tu acha. É a prova de que ele não era infalível. Ele não era um super-homem. Kardec era um homem como nós. Um homem sujeito às suas falhas, a seus erros. Mas ele teve ao lado dele a falange do Espírito de verdade. Em 1857 ele lançou a primeira edição. Hoje, a edição que nós temos e que nós lemos é a segunda, a de 1860. Reformulada completamente. A primeira tinha 500 e poucas perguntas, essa tem 1018 ou 1019, depende da tradução. Então ele teve seus erros e corrigiu. Tanto que, depois de tantos anos, a gente não encontra erros no Livro dos Espíritos. Não é? Porque ele estava secundado, ajudado pela falange do Espírito de verdade. Ele não era Deus encarnado, era um grande espírito. Tinha que ser, para uma grande missão, um grande espírito, né? E para a gente caminhar realmente para o fecho, algo que de vez em quando a gente escuta: estaria a obra de Kardec superada? Estaria a codificação superada? Meu Deus! De vez em quando a gente escuta essa barbaridade. A gente até hoje não conseguiu ainda entender completamente a obra de Kardec. A gente até hoje não conseguiu extrair todas as lições. Faça um desafio aos irmãos. Leiam o Livro dos Espíritos. Façam suas anotações. Aguardem 6 meses. Leiam de novo. Façam as suas anotações. Vejam como teremos apreendido questões que na primeira leitura não fizemos. E assim será em cada leitura que fizermos. E assim será com cada uma das obras da codificação. Com o Evangelho, com o Livro dos Médiuns, com o Céu e o Inferno, com a Gênese. Podemos ler, cada vez que nós leamos um desses livros, nós vamos ter compreensões novas. Isso é a prova de que nós não somos ainda sequer capazes de compreender na sua totalidade a obra de Kardec. Como é que alguém pode ousar dizer que a obra de Kardec está ultrapassada? A obra de Kardec é a própria doutrina, jamais passará. Ela pode ser desenvolvida como vem sendo, jamais ultrapassada, porque é uma obra de verdade.
da verdade. E a verdade não passa, se aperfeiçoa, mas jamais é superada. A verdade é por si. Então, meus irmãos, sejamos sempre muito gratos. Nesse mês de outubro, tenhamos sempre bons pensamentos para o nosso irmão Allan Kardec. Porque sem ele, continuaríamos nós perdidos no caminho do erro. Sem ele, continuaríamos nós praticando as mesmas bobagens de tantas encarnações. Somos muito devedores desse homem e devemos ser muito gratos a esse mesmo homem. Que a bênção e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, hoje e sempre. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos